vamos falar a respeito da previsão para os escorpianos aí no mês de julho, ok? Então, se você tem Lua, Sol, Vênus, ascendente Júpiter, essa leitura é para você, ok, meus amores? Bora lá, de antemão, vou pedir para que vocês sigam este canal, façam as suas inscrições, deixe seu like, ative o sininho das notificações para toda vez que eu vier fazer uma nova postagem, vocês possam ser notificados. Essa é uma ação muito importante para mim, para o crescimento do canal. Bora lá então, meus amores, vamos ver o que nós temos aí para o pessoal de Escorpião. Bora lá, nós vamos ver aqui a sua energia, finança, vida afetiva, família, espiritualidade, obstáculo, conselho e próximos passos. Meus amores, já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque o meu cachorro está muito exaltado, mas bora lá então, faz parte, a vida lá fora continua, né? Foquem aqui na mensagem, ok? Que é o mais importante. Vamos ver aí qual a energia dos escorpianos para julho de 2022. Deixa eu cortar. Bora lá então. Meus amores, na descrição desse vídeo eu vou deixar o arroba do Instagram e meu telefone para agendamento das consultas particulares. Lembrando que eu faço atendimento de casal, ok? Bora lá então. Bom, nós temos como energia, né, para os escorpianos, o arcano do louco. E o que esse arcano vem querendo dizer, né? Qual a energia que vocês trazem, que vocês estão carregando para este mês de julho? Aqui, meus amores, pede leveza, né? Aqui pede para que você traga para o mês de julho somente aquilo que vai elevar as suas energias, somente aquilo que vai elevar a sua espiritualidade, né? Boas vibrações aí, vibe positiva. Não entra o mês de julho com grandes preocupações, né? Não traga para o mês de julho preocupações de meses passados, de situações passadas. Eu vejo que muitos de vocês aqui estão vindo de uma finalização de ciclo, né? De um encerramento de uma situação, de um fechamento aí de um relacionamento, né? Um novo trabalho, ou seja, existe aí novas experiências, novas oportunidades para os escorpianos, né? E aqui a palavra de ordem é leveza, ok? Coloque aí na sua bagagem somente aquilo que for necessário, ok? Nada de preocupação exagerada, né? Nada de pensamentos negativos. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente dominar aquilo que pensa, mas faça aí uma meditação, né? Recite um mantra, faça Ho'oponopono, tome um banho energético para você manter essa vibração sempre positiva. Aqui eu vejo também que vocês estão com uma energia de se jogar para o novo, se jogar para oportunidades, para novas experiências, ok? Vocês entram no mês de julho com essa vontade de se aventurar, de experimentar, ok? Aqui só precisa tomar cuidado com uma questão da impulsividade, né? Da impulsividade, se jogar de cabeça em situações que vocês desconhecem. A gente pode se entregar a essas situações, sim, mas mantenha um pé firme, né? Mantenha a cabeça no lugar, ok? Não precisa aí pular com os dois pés, ok? Bora lá então, vamos ver aí finanças para quem tem o signo de Escorpião. Bora lá. Meus amores, nós temos aqui o 7 de espadas. E aqui vem falando dessa preocupação. Vocês entram com uma energia aqui de muita leveza, ok? E o que tá falando nas finanças? Para você não agir aí de forma imprudente com as finanças, ok? Para você tentar manter as coisas equilibradas, certo? Para você aí, como você vem com essa energia, né, de good vibe, enfim, uma vibe aí, um alto astral, para você também não perder o pé no chão.
para você não perder aí a noção, ok? Senão tudo a gente leva, vou deixar para depois essa conta, daqui a pouco a gente vê, né? Gasta mais do que exagerar, gasta mais do que se deve, né? Um gasto exagerado, sem controle, né? E isso pode levar vocês aí para preocupações futuras. Vocês podem ter que daqui a algumas semanas começar a reavaliar, poxa vida, gastei demais naquela situação, gastei sem analisar aí as minhas finanças, não consegui me controlar. Então faz aquele gasto na impulsividade, né? Porque este arcano vem falando de impulsividade, lembra que eu disse ainda há pouco? E aí depois disso, quando a ficha cai, né? Quando a adrenalina baixa, e vocês podem ter esse sentimento de poxa vida, não deveria ter feito, né? E não existe nada pior do que a gente tomar uma ação e depois se arrepender, né? Falar alguma coisa e depois se arrepender, gastar e depois se arrepender, porque daí vem o sentimento de remorso, né? Então, se vocês mantiverem aí o equilíbrio, ok? Conseguir controlar a questão da impulsividade, vocês não vão se colocar em situações de aflição. Vamos ver aí a vida afetiva. Uma carta para a vida afetiva. Vida afetiva dos escorpianos. Nós temos aqui o 2 de espadas, que vem falar do quê? Existe aqui um conflito de ideias. Existe aqui um conflito de pensamentos. Vocês pensam aí em ações, né? Uma hora pensa uma coisa, dali a pouco pensa outra. Não que mudar de ideia seja o problema. A questão aqui não é mudar de ideia que é o problema. A questão é, pela dúvida do que fazer, eu não faço nada. Como eu tenho duas opções, né? Eu não consigo me decidir, porque eu estou com essa energia aqui do me jogar, da impulsividade, do deixa a vida me levar, a vida leva eu. As coisas passam, ok? E vocês não tomam nenhuma decisão. E o 2 de espadas aqui, na vida afetiva, vem falar dessa questão de se posicionar, de deixar claro para o outro aquilo que você sente, deixar claro para o outro quais são os seus objetivos pessoais de vida dentro do relacionamento. Porque quando a gente não deixa claro o que a gente sente ou o que a gente espera das relações afetivas, a gente cria margem para o outro pensar e tomar as atitudes que eles quiserem, né? Então, às vezes a pessoa aí tá pensando em dar um passo à frente com você, você não tá tão seguro de si. O outro está aí apaixonado, querendo se entregar, e você tá, né, no vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente precisa ter responsabilidade quando a gente está falando de emoções, quando a gente está falando de um outro coração, quando a gente está falando de sentimentos, porque você mexe aí com a vida do outro. Existe uma coisa chamada karma, que nós nascemos com alguns, né? E karma não é uma coisa que vem para te punir. Ela vem para te ensinar, né? Vem para te ensinar, vem como aprendizado. Mas existe uma outra situação também chamada karma, e essa nós vamos adquirindo ao longo da vida. Então, quando você entra na vida de alguém a fim de só brincar, a fim de não se comprometer, e quando eu falo se comprometer, não é se comprometer só com o outro, mas é se comprometer com a verdade, é se comprometer com a sua essência. Não existe problema em não querer levar um relacionamento a sério, desde que a outra pessoa saiba. Não existe problema em querer levar um relacionamento mais leve, desde que fique claro para o outro que essa é a sua intenção. Senão o outro começa a se programar a fim de obter um
relacionamento de maior responsabilidade, ou você vê que o outro vem se entregando na totalidade e você aí tá de forma parcial. Porque uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você pensa em assumir esse relacionamento, outra hora você já não sabe tanto, né? Quer experimentar aí a vida de solteiro, quer experimentar novas experiências, ok? Então, meus amores, a minha fala aqui nunca vai ser de julgamento. Na minha visão de vida, tá? Isso eu estou falando no meu conceito pessoal. Eu acho que não existe nada errado desde que você deixe claro para o outro, né? E desde que você não fuja à sua essência. Por que eu estou falando desde que deixe claro para o outro? Porque muitas vezes o outro também tapa os ouvidos. Quantas vezes a gente se relaciona com pessoas assim, né? E aí elas dizem assim, mas por que você não me contou a verdade? Mas essa outra pessoa que faz essa cobrança nunca esteve aberta para escutar o seu ponto de vista. Nós precisamos aí separar, senão a gente cai numa condição de culpado e o outro sempre de vítima. Mas por que não me disse a verdade? Você estava aberto para escutar a verdade, né? Você tinha condições ou maturidade para conhecer, para me conhecer na essência? Então, se o outro não deseja escutar a sua verdade, pelo menos que você não fuja à sua essência, né? Não se comprometa com uma outra pessoa se essa não for a sua intenção. Não diga para o outro somente palavras de encanto se você depois não conseguir sustentar isso, né? Então, se não tem nada para falar, não fala. Se não tem amor, não prometa. Se não quer agir com responsabilidade nesse relacionamento, demonstre através de gestos, ok, meus amores? Bora lá então para vida familiar dos escorpianos. Uma carta, por favor. Vida familiar. Vida familiar, nós temos aqui o 4 de paus. Essa carta é bastante positiva, tá? Ela vem falando de estabilidade, ela vem falando de crescimento, ela vem falando de estrutura, né? Então eu vejo aqui que no âmbito familiar, nas relações familiares, vocês aí vão ter momentos de festejar, momentos de celebrar, né? Vão estar aí com uma estrutura bem alinhada, ok? Existe um crescimento nessas relações. Então eu vejo aqui que se algum de vocês passaram por um problema de comunicação, eu tô vendo aqui uma questão muito dos irmãos, né? De repente, um irmão, um primo, alguém que você aí cortou as relações na sua família e que te faz falta, né? Essa pessoa te faz falta. Eu vejo que essa comunicação pode ser restabelecida, né? Esses encontros, eles vão voltar a acontecer. Vocês vão conseguir reunir a família a fim de festejar. Então, se houve aí, eu vejo que pode haver para um número pequeno de pessoas uma questão houve um abalo nessas relações, né? Se não houve um distanciamento total, tem alguma coisa aí que ficou maldita, mal compreendida, né? A ação do outro que pode ter sido mal interpretada, e agora vocês conseguem superar isso aqui. Mas eu vejo que vai precisar de uma ação, tá? Alguém vai ter que ceder aí, né? Ou você ou a outra pessoa, porque essa carta, ela vem falando de estrutura, de crescimento, de alegria, de tudo isso. Desde que você, consulente, ou a outra parte, tomem uma ação, né? Estendam aí a bandeira branca, a bandeira da paz, ou sentem a fim de ter uma conversa, né, bem transparente para deixar claro, olha, fiquei chateado com aquela situação, não gostei daquilo, ok? E aí vocês vão ver que vocês estavam imaginando uma coisa muito maior do que de fato ela era. Então aqui pede, nas relações familiares, que você tenha uma ação, uma atitude a fim de conseguir viver esse momento bom em família, ok? Vamos falar de espiritualidade. Uma carta para espiritualidade. Espiritualidade dos escorpianos. Nós temos aqui
o 5 de copas. E como eu sempre falo, todo arcano que carrega, todo arcano menor que carrega o número 5, ele vem falando de crise, ele vem falando de uma instabilidade, uma insatisfação, um desequilíbrio. E como nós estamos falando da espiritualidade, eu vejo que algumas pessoas aqui se decepcionaram com a sua fé, com a sua crença, com o padre, com o pastor, com a sua mãe de santo, seja lá o que for, né? Com a doutrina, seja lá o que for. Meus amores, nós precisamos separar bem o que é espiritualidade e o que é crença. Nós, enquanto seres individuais, pertencentes, à natureza, nós temos as nossas responsabilidades, ok? Quando a gente desenvolve o autoconhecimento, e eu gosto muito disso, a gente sai desse campo de vítima, ok? Não tô falando aqui que agora todo mundo que se vê ou que se coloca no papel de vítima tá fazendo mimimi. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você se retira desse lugar, você assume a sua parcela de responsabilidade e começa a ganhar compreensão das suas atitudes e da atitude do outro. Então, vocês podem ver aqui que aqui tem um homem, né? Então, aqui tem 3 taças caídas e ele olha com pesar para essas 3 taças, né? Com decepção, com desespero, com sofrimento, né? Ele está desolado. Mas, atrás dele ainda restam 2 taças em pé. Então, o que esse arcano vem querendo dizer? Se houve da sua parte a decepção com a espiritualidade, com a sua crença, você precisa olhar o que se manteve de pé. E o que se manteve de pé aqui é a sua esperança. O que se manteve de pé aqui é a sua fé. O que se manteve de pé aqui é a sua dignidade, é o seu caráter. Então, se hoje você olha, né, a sua religião e não acredita mais nela, você precisa entender que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião. A gente precisa buscar a evolução espiritual, assim como a gente busca a evolução em todas as áreas da vida, né? Nós somos uma parte da divindade, ok? E não tem como a gente evoluir deixando a espiritualidade de lado. Eu não vou olhar esse setor da minha vida. Você até pode ser um ateu. Você pode até não ter ou não pertencer a nenhuma religião. Mas a espiritualidade, ela é algo inerente ao ser humano. Nós precisamos amanhecer, nós precisamos viver acreditando que existe algo maior do que nós, que existe um campo energético que emana vibração e que a gente faz uma troca com esse campo energético. A gente precisa olhar o universo e entender que o universo é abundante e se eu sou pertencente, eu também sou abundante, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente existem muitas pessoas que não têm nenhuma crença, mas não ter crença não quer dizer que não tenha espiritualidade. Então o recado aqui do tarô é: se você sofreu alguma decepção no campo espiritual, no campo da religião, né? Vamos corrigir, no campo da religião, você precisa olhar a espiritualidade que tem dentro de você. Ok? A espiritualidade não está relacionada a nenhuma religião. Espiritualidade é o que vai te fazer levantar todos os dias. Espiritualidade é o que vai fazer você, de repente, receber um diagnóstico na área da saúde e vai fazer com que você tome o medicamento que o médico indicou. Porque se a gente não tem espiritualidade, para que eu vou tomar o remédio que o médico indicou? Por que eu vou atrás de qualidade de vida? Por que eu vou me esforçar para realizar os meus sonhos? Se eu estou fadada à morte, então eu fico aqui esperando. Por isso que eu digo, a pessoa pode não pertencer a nenhuma religião, mas ela tem
espiritualidade, né? Você tem uma espiritualidade, então você precisa olhar para dentro de você, entender de onde vem a sua força, de onde ela parte, para onde você quer que ela te encaminhe. Você precisa ter motivação, você precisa ter uma ideologia de vida, você precisa ter metas, você precisa viver a prosperidade, porque nós não viemos aqui viver a escassez. Nós não viemos aqui viver a infortuna. Nós não viemos aqui para viver relacionamentos tóxicos. Passamos por tudo isso? Sim, mas é por isso mesmo que nós precisamos da espiritualidade. Para você reconhecer o que é seu de merecimento e o que não for, você descarta. Porque senão, você fica sujeito a tudo. Ah, a vida é assim mesmo. Todos os relacionamentos são assim mesmo. Todas as pessoas passam por aperto financeiro, é assim mesmo. Porque você não entende aquilo que você merece. E se eu digo para você que você é uma pessoa grande, que você é um ser espiritual e que você merece toda a abundância do universo, a primeira movimentação de escassez, você vai começar a mandar aquela energia embora. Você fala, não, isso não me pertence, isso eu não quero, eu não vim aqui para viver isso. Eu posso até passar por isso, mas vai ser como uma fase. Eu não vou me acostumar com um pouco. Eu não vou, me deleitar na escassez. Não é isso que eu vim viver aqui, ok? Então olhe para dentro de você, a fim de você resgatar a espiritualidade e entender que a crença, que a religião, ela realmente separa o homem da divindade. E aí vem as decepções, porque o homem ele decepciona. Eu decepciono, vocês decepcionam. Então não é culpa de quem está lá à frente, não é culpa, daquele religioso. Porque ele é feito de carne assim como nós. Nós precisamos ter a responsabilidade e assumir, como qualquer outra área na vida, o nosso desenvolvimento espiritual. E não deixar esse desenvolvimento alicerçado, ou entregar a responsabilidade desse desenvolvimento na mão de outra pessoa, ok? Vamos agora ver os obstáculos. Uma carta, por favor. Obstáculos para os escorpianos. Obstáculos. Nós temos aqui o pendurado, E quando esse arcano, é engraçado que ele cai na casa dos obstáculos e ele é uma carta que gera uma insatisfação, Eu imagino que alguns de vocês podem estar passando por uma situação de... Eu tô me sentindo amarrado, eu tô me sentindo preso, eu tô me sentindo sem ação, com pouca movimentação, não consigo fazer nada se concretiza na minha vida, não consigo tirar as coisas do campo mental e materializar, a vida financeira não anda, a vida amorosa não anda, a espiritualidade não anda, tô com vontade de me jogar, mas mesmo assim tem alguma coisa que está me prendendo. Este arcano, ele pode se confundir entre duas palavras, doação e sacrifício. Você precisa começar a identificar quais são os sacrifícios que você deve fazer ou que você deve abrir mão para a sua evolução. E, além disso, você precisa entender ou colocar um limite em todas as relações onde exige de você uma doação. O que eu quero dizer com isso? Meus amores, existem relações, existem situações onde a gente se doa e você não vê nada em troca. É uma relação de via única. As relações, elas têm que ser recíprocas. Tudo na vida tem que ser recíproco. Se eu trabalho, eu tenho prosperidade. Se eu tenho qualidade de vida, eu tenho saúde. Se eu tenho família, eu tenho estrutura. Se eu tenho espiritualidade, eu tenho resiliência. Tudo na vida é uma troca. E aqui existem muitos de vocês que estão vivendo situações que essa troca não foi estabelecida. Você se doa e não tem retorno, você se sacrifica e não tem retorno. Então aqui está pedindo para que vocês tenham um olhar diferente para essa situação,
tá? E aqui não é só olhar, é agir diferente. Por que agir? Porque nós temos aqui, né, o número 4 desenhado nas pernas desse arcano. E ele fala de ação. O número 4 nos arcanos maiores é o imperador, que vem falar de realização. É ele que está à frente das batalhas, é ele que sustenta, é ele que é a cabeça estratégica do negócio, ele é o cara que pensa, ele é o cara que cria. Então você precisa criar uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de se comportar, né, diante dessa situação. Ok? Então, se hoje você vem se doando muito e não tem retorno, puxa o freio de mão. Se você vem se sacrificando demais para obter uma coisa, precisa parar e refletir. Mas é assim que as coisas funcionam? É na base do sacrifício que eu vou obter? Será que eu tenho que fazer um caminho diferente? Será que eu tenho que olhar por uma perspectiva diferente? Ok? Então, vem pedindo aí para vocês olhar essa situação de doação ou sacrifício por um outro ângulo, certo? A fim de vocês se retirarem aí dessa situação, porque aqui não foi uma injustiça, ninguém colocou vocês nessa situação, vocês se colocaram, ok? Então, se hoje você se vê se sacrificando para manter um relacionamento, se doando para o outro se manter com você porque você não quer perder, se sacrificando por conta desse emprego, né? Tá fazendo e nada acontece. É preciso rever aí, porque talvez você não está na área correta. Talvez hoje você não está atuando no seu propósito de vida, né? Você não está se relacionando com pessoas que são compatíveis energeticamente com você. Existem pessoas que são grandes ladrões de prosperidade, ladrões de boa sorte. Existem pessoas que você começa a se relacionar, ao invés da vida avançar, a vida começa a ir para trás. E aí você tá fazendo um sacrifício. Não adianta, porque é o mesmo que querer economizar água, ok? Com a torneira aberta. Você vai fazer e não vai ver a coisa render. Não vai ver a coisa evoluir. O melhor nessas situações é olhar a fim de entender, bom, então será que eu tenho que me desapegar? Será que eu tenho que mudar de área? Será que eu tenho que mudar de profissão? Será que eu tenho que me doar mais? Esperar um pouco do outro? A gente precisa esperar um pouco do outro também, tá bom, meus amores? Senão a relação ela fica desequilibrada, ela fica injusta. Daqui a pouco você já não tá mais conseguindo manter essa situação porque tá sobrecarregado demais, certo? Vamos aí então para conselho. Um conselho para os escorpianos. Uma carta, por favor. Saíram 2 cartas, então eu vou considerar uma para conselho e a outra para os próximos passos, ok? Então, conselho. Conselho aqui nós temos o 6 de espadas, que vem falando que vocês vão receber aí, chega alguém na vida de vocês ofertando uma ajuda. Chega alguém na vida de vocês com a intenção de cooperar, ok? E aqui eu vejo que é uma questão, né? Como ela saiu como conselho, né? É para que você aceite essa ajuda, tá? Mas lembra que vocês começaram o jogo com a questão da impulsividade? Então, assim, não se joga por inteiro. Não passe o bastão para o outro, porque o outro se dispôs a te ajudar. Entenda que ajudar não é fazer parte do problema. Um exemplo, se você tá aí com problema para trabalho, tá desempregado, aí vem alguém e diz assim para você, olha, eu vou tentar te ajudar, me dá o seu currículo aí que eu vou te indicar num trabalho. E aí você já dá uma relaxada, deixa de procurar uma recolocação porque alguém disse que vai te ajudar. Vocês estão entendendo? Existe aí a responsabilidade dessa situação é de vocês. O outro vai estender a mão a fim de te ajudar. Não é obrigação dele, né? Então aqui pode ser uma ajuda com trabalho.
Aqui pode ser uma ajuda no campo, quer ver? 1, 2, 3, 4. Alguém da família, eu vejo que é alguém da família, ok? Alguém jovem da família, certo? Existem outras pessoas envolvidas nessa ajuda, mas é essa pessoa mais jovem que te oferta esse auxílio, tá? Às vezes essa pessoa está te ofertando esse auxílio porque recebeu conselhos de outras pessoas. Então assim, fulano, vai lá ajudar ciclano, né? E aí como que fulano sabe que ciclano quer ajuda? Porque alguém falou. Então essa pessoa, ela te oferta ajuda, auxílio, uma cooperação, porque ela tem um respaldo por trás dela, tá? Então aqui é alguém da família, eu vejo que é alguém da família tentando ajudar você. Lembra que eu falei, agora eu tô juntando aqui, que vocês vão se reconciliar com alguém no âmbito familiar. Talvez essa reconciliação no momento da conversa, né? Aí vocês vão, né? Vai colocar o papo em dia. De repente você pode dizer a respeito de um problema. E essa pessoa, então vou te ajudar, ok? Mas entendam que a responsabilidade é de vocês, tá? Então o conselho é: aceitem essa ajuda, mas sem passar o bastão da responsabilidade para outra pessoa. E aí, como futuro, saiu o arcano da lua, né? E o arcano da lua, ele vem falar de quê? Ele vem falar de passos incertos, de situações desconhecidas, de situações delicadas. Vocês começaram o jogo aqui com a questão do louco. Eu vou me jogar. Olha para esses dois arcanos aqui. Esse se joga e cai numa situação de incerteza. Então, meus amores, para que vocês não colham aí, né, situações delicadas, tomem cuidado aí com a impulsividade. Essa é a palavra de ordem para os escorpianos, ok? Tomar cuidado, prestar atenção com atitudes impulsivas, para que vocês não se coloquem numa situação desconhecida. E aqui é um desconhecido que você vai ter dificuldade até para se retirar depois, ok? Então, o conselho aqui, os próximos passos é para que você controle a impulsividade a fim de não se colocar numa situação aí nebulosa, né? De escuridão, de engano, de mentira, ok? Porque esse arcano ele vem falando de tudo isso. Ok, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aí os seus comentários se ressoou com você, ok? Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque é muito importante para mim, é de grande ajuda, ok? E ativem o sininho da notificação. Tchau, tchau!